Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos iniciar, vamos cantar a canção Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Envolve-nos na tua paz, Senhor Jesus, que neste nosso Evangelho de hoje nós possamos contar com a presença dos nossos familiares desencarnados, dos nossos protetores, dos nossos guias. Possamos, em conjunto, harmonizar melhor o nosso ambiente familiar, sintonizar as nossas mentes com a tua mensagem e podermos ajudar todos aqueles que precisam a aliviar um pouco as suas dores. Seja connosco, que nos abençoe o Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 5. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos extraviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O bom Deus, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, uni em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e perderam-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, se faça ouvir para vos gritar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes, que aperfeiçoaram, possam crescer e desenvolver-se. Homens fracos, que não afastais as trevas da vossa inteligência, aproveitai a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos.
para iluminar o vosso caminho e reconduzir-vos, tal como crianças perdidas, ao regaço do vosso Pai. Sinto muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender uma mão em socorro dos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que do além-túmulo que acreditáveis vazio, vozes vos chamam. Irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem porque a dor foi bem-aventurada no Jardim das Oliveiras, mas esperem porque os anjos consoladores virão também enxugar as vossas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai amanhã a rude jornada de hoje. O trabalho das vossas mãos fornece o pão da terra aos vossos corpos, mas as vossas almas não são esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar das vossas mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e prestam assistência aos seus irmãos são os meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja contra os ricos do mundo, que são frequentemente muito miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que moduleis em vós mesmos a vossa dócil argila, para seres os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, benfeitor Emmanuel. Hegemonia de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos fala mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento de evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Na sua presença temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Essas leituras, propósito consolador, recordamos que foi o início realmente desta abordagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, concita-nos algumas reflexões. Desde logo, na primeira mensagem do Espírito de Verdade,
o venho como outrora aos filhos da casa de Israel. É claro que nós sabemos que o ideal, o Espiritismo é o ideal, mas com certeza que para haver um ideal tem que haver um ideólogo. E quem fala não é o ideal, quem fala é o ideólogo. E neste particular, venho como outrora aos filhos da casa de Israel, nós podemos interpretar as duas coisas. Primeiro, o ideal que o Cristo transportou para a Terra, que, enfim, nós sabemos que é o Espiritismo renovado, o redivivo, o cristianismo redivivo, que é o desenvolvimento dessa mensagem da Boa Nova que Jesus trouxe. Mas o ideal em si não fala. Quem veio trazer o ideal foi o Cristo, foi Jesus, o governador da Terra. E, portanto, nestas duas análises, nestas duas abordagens, do ideal e do ideólogo, que se confundem, nós temos que notar a presença de Deus na Terra através do seu intermediário, ou aquilo que nós poderíamos chamar do seu médium para a Terra, porque outros médiums haverá por essas moradas da casa do Pai. E importa aqui referir que, de facto, para nós, aqueles que somos cristãos, a palavra, a hierarquia, a luz, vem exatamente não só do exemplo do ideólogo, mas também do conteúdo profundo do ideal que ele nos trouxe. E é este ideal de consolo, o ideal de esperança, o ideal marcadamente, o ideal de desenvolvimento da fé, que nos deve interessar. Quem é o Espírito da Verdade? Porque o Espírito da Verdade não é o ideal, é o ideólogo. Qual é o ideal que ele voltou a desenvolver na Terra? É o Espiritismo, o cristianismo redivivo, o cristianismo trazido na sua pureza inicial. Mas aqui fala o Espírito da Verdade, fala Jesus. Mas porque é que não se assume verdadeiramente essa característica? Não se assume verdadeiramente o Cristo como o Espírito da Verdade? Porque os homens torpedeamos completamente a sua intenção ao vir à Terra e transformamos o intermediário de Deus para os homens no Deus propriamente, o Deus dos cristãos, e não o verdadeiro Deus de todas as outras culturas, de todas as outras religiões, porque nós sabemos que as religiões são fabricadas pelos homens, são construídas pelos homens, são moldadas pelas nossas imperfeições, de acordo com as nossas conveniências interpretativas. Então, não é possível, ou não foi possível, esse Espírito de Verdade falar claramente que era o Cristo da volta. Não foi possível dar essa ideia, embora deixasse nas entrelinhas a liberdade de nós podermos esclarecer para nós mesmos essa realidade. Era o Cristo que volta à Terra. Não o Cristo que os homens fizemos, ou que os homens construímos, porque nós construímos o Cristo nosso, dos cristãos, contra os outros, que são 4/5 da humanidade. Quer dizer, 1/5 suplantava os outros 4/5. Não, o Cristo é o governador, tem os seus acólitos, tem os seus colaboradores para as várias culturas e, portanto, não podemos dizer o Deus verdadeiro é o nosso, que é Jesus. Os outros são todos os falsos. São interpretações dos homens. O Cristo é o governador, é o intermediário para toda a Terra. Nós estragamos tudo ao longo dos séculos. Então vamos refletir sobre isto e sobre esta grande lição e também esta grande esperança de nós precisarmos de pôr em marcha dentro de nós e à nossa volta o ideal do Consolador, o ideal do Cristo, o ideal do cristianismo primitivo, dessa senda de pureza evangélica, como nós dizemos, que não é outra coisa, evangélica, que não é outra coisa que a sua boa nova, a sua boa notícia, a notícia boa de esperança, de consolo, num mundo melhor, mais feliz, que certamente não tardará a chegar. Eu não queria fazer uma questão, mas queria se calhar só, não é complementar, é reforçar aquilo que disse agora. Pronto, nós normalmente em comunicações mediúnicas, sejam elas psicografia ou psicofonia, somos ensinados de alguma forma a reconhecer o espírito por aquilo que ele diz, não é? Pelas suas palavras. Portanto, neste caso, que supostamente não, foi uma psicografia, há aqui algumas, sem ser essa venho como outrora, há aqui algumas frases que são típicas de Jesus, como por exemplo, ele diz que vindo a mim, vós que sofreis. Isto era uma expressão típica dele. Em verdade vos digo,
Portanto, são expressões que eram tipo, que ele usava quando estava na Terra. Portanto, é mais, mesmo que ele não dissesse venho como outrora, podíamos ver aqui alguns sinais de que poderia ser ele. Sem puxar a brasa à sardinha, porque não é disso que se trata, porque o espiritismo não é nosso, não é? Quer dizer, as várias religiões que foram mais ou menos criadas pelos homens ou desenvolvidas pelos homens, segundo o ideal do Cristo. Há várias religiões, evidentemente, têm os seus aspectos positivos, mas é claro que o espiritismo não foi propriamente trazido por nenhum homem, não foi, digamos assim, moldado, alterado, modificado, corrigido por nenhum homem, como muitas vezes acontece com as religiões do protesto, com as religiões da definição única, como é a religião católica, não é? Porque católica quer dizer universal. Mas o espiritismo é trazido, e é bom que nós defendamos esta tese que é absolutamente inatacável, que é o cristianismo redivivo, trazido de novo na sua pureza inicial, e não propriamente nossa. É o cristianismo trazido na sua pureza inicial pelos espíritos. E Kardec foi claro ao dizer que era a doutrina dos espíritos e não a sua doutrina, não a sua orientação, não a sua interpretação. E daí que nós de facto precisemos de analisar as coisas em profundidade. Tudo indica, e há informações um pouco, retidas sobre isso, que Allan Kardec deixou 10 a 12 cartas, não posso precisar agora se foram 10 ou se foram 12, e nessas cartas Kardec revela alguns aspectos que ainda não estão devidamente divulgados pela doutrina. E uma das cartas que ele deixa, e que estará, segundo tudo indica, na posse, levadas da Europa, com certeza, por pessoas ligadas à Federação Espírita Brasileira, mas terá levado uma carta em que Kardec revela, de facto, afirma quem é o Espírito de verdade. Nestes mais de, enfim, ou quase 150 anos, lá chegaremos, não é? Nestes quase 150 anos em que essas cartas foram deixadas, ainda não foi entendido como conveniente a divulgação do conteúdo dessas cartas, mas alguns companheiros que tiveram acesso restrito ao conteúdo afirmam que numa dessas cartas Kardec revela que, de facto, o Espírito de verdade é Jesus de volta à Terra. Claro, porque é que não é conveniente? Porque exatamente se criou a ideia que Jesus é o Deus dos cristãos, entre aspas, dos católicos, e isso irá chocar com todas aquelas culturas budista, hinduísta, muçulmana, etc., que têm os seus deuses, não é? No seu entendimento, o entendimento humano, que não, porque Deus há só um, é o único. Mas na interpretação, com certeza que variam, como também os seus profetas, não é? Como dizem os muçulmanos, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Bom, Maomé e todos os outros, no nosso entendimento, profetas das outras diversas religiões, não são mais do que colaboradores do próprio Cristo para determinadas culturas, para determinadas orientações, digamos assim, religiosas. Mas isso, dizer hoje, ou dizer há 100 anos, ou dizer há 50 anos, que Jesus é o Espírito da verdade, era dar, de alguma forma, razão a um contrariar primário dessas religiões que foram habituadas a considerar que Jesus é o Deus dos católicos e, portanto, é o Deus verdadeiro, é o Deus único e que os seus deuses não têm qualquer valor. E, portanto, talvez possa ter por aí que ainda não houve conveniência em revelar essa carta de Allan Kardec. Mas nós que interpretamos as coisas só por interpretar, vemos nas frases, vemos nos conteúdos, venho como outrora aos filhos da casa de Israel. Mas quem é que veio outrora aos filhos da casa de Israel, senão Jesus? Não é? Não foi Moisés conduziu o povo ao êxodo, à saída do Egito, mas quem veio aos filhos da casa de Israel foi Jesus, o Cristo de Deus, o médium de Deus. E, portanto, para nós não tem qualquer dúvida. Mas há outras pessoas que podem discordar. Pois, com certeza que a discordância é um exercício do nosso livre-arbítrio. E, portanto, cada um acredita naquilo que acredita. Nós acreditamos que, de facto, o Espírito de verdade é o Cristo da volta à Terra. Vamos agora sintonizar as nossas mentes com as famílias desavindas, com as famílias em crise, com as famílias em dificuldades, em desarmonia, em desorientação, sem esperança. Vamos sintonizar o nosso pensamento agora com Jesus, pedindo-lhe a intervenção dos seus mensageiros, das suas famílias socorristas,
doando a nossa pouca energia, certamente, mas como outrora, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus poderá conseguir multiplicar 100 por 1, essa energia. E por isso, Senhor, te pedimos que esta hora, neste momento, elas sejam levadas a essas famílias, a esses lares, e possam, de alguma forma, aliviar um pouco as suas dores, as dores dos nossos irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar a página 11. Jesus. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Chegamos ao final deste Evangelho. É uma época esta que nós passamos agora da Páscoa. A Páscoa é a festa da fecundidade, embora se tenha transformado ao longo destes séculos na festa da morte de Jesus. Mas é a festa da primavera, a festa das flores viçosas, a festa do nascer dos passarinhos, a festa do odor das flores. E também é a festa da família. Também é uma festa em que as famílias se unem. Queremos desejar a todos
reuniões familiares profícuas, de muita paz, de muita harmonia. Que Deus nos abençoe. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.